Shalom, amados, chegamos aqui em Qumran, onde foi achados os manuscritos do Mar Morto. Vem comigo e acompanha essa linda jornada. Por que esse lugar, para mim, é um dos mais importantes aqui de Israel? Por causa de uma dessas cavernas, e essa aqui em especial. Aqui é o local onde foram achados os manuscritos do Mar Morto. É o achado arqueológico mais importante de toda a história. Eles são achados no ano de 1947, a gente está falando de século XIX, só que eles são escritos pelos essênios no século III até o século I depois de Cristo. Então a gente está falando praticamente de 200, 300 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Essa comunidade essênia, eles moravam aqui nessa região. Vou mostrar algumas imagens para vocês do local onde eles conviviam. Eles tinham uma prática de vida, eles plantavam, eles tinham uma cisterna de água, eles tinham um refeitório. E aqui esse grupo separatista, tá? Vou usar esse termo separatista porque eles estavam rejeitando Israel, né? Rejeitando Jerusalém. Jerusalém está nesta direção, acima da região dessa área de montanhas que nós temos aqui. Essa área que nós estamos aqui hoje é uma área da Cisjordânia, cuidada por Israel, né? Há um acordo onde Israel trabalha nessa região e cuida de toda esta região. E aqui, em 1947, um pastor, olha que interessante essa história é fantástica. Ele está com algumas ovelhas passeando nesse deserto e no momento uma das ovelhas se perdem, uma única. Ele deixa as outras ovelhas dentro desse aprisco e nesse momento ele sai para procurar essa ovelha. Ele pega um pedaço de pedra, talvez semelhante com algumas que a gente tem aqui hoje, e ele taca dentro de uma caverna, muito semelhante àquela ali. Ele pega essa pedra e taca lá dentro para ver se acha essa ovelha perdida. Nesse momento ele escuta um barulho diferente, né, de um barulho de vaso quebrando, e nesse momento ele se surpreende. Ele desce até essa caverna e ele acha alguns jarros aproximadamente dessa altura. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. No Museu de Israel, vou colocar aqui as fotos dos vasos originais, alguns restaurados, alguns inteiros. Esses vasos, eles são réplicas dos que foram achados os manuscritos do Mar Morto, tá? E dentro desses vasos, pasme a informação que eu vou dar para vocês agora. É achado algumas partes do livro de Gênesis, Levítico, Deuteronômio, livro de Isaías, Salmos. Eu não sei se vocês estão escutando um pouquinho dos barulhos, mas nós temos um grupo ali de uma escola de Israel, né? Estão falando alto ali em Hebrite, estão conhecendo um pouco da história que você aí está conhecendo também aí da sua casa. E nesse momento que é achado esses manuscritos, eles são estudados e ele é fidedigno. Tudo aquilo que foi escrito há 200 anos antes de Jesus pelos essênios, né, esse grupo separatista, que eu vou falar um pouco mais deles, é comprovado que é veracidade, é verídico. Imagina você chegar no século XIX, porque a grande briga, né, principalmente no período iluminista, no século XVI e XVII, né, após a Reforma Protestante, né, a gente tem ali Martinho Lutero trabalhando para poder construir essa tradução. Vem Lutero, 100 anos ali depois de John Hus, e faz a Bíblia em alemão. Nós temos a tradução. Da onde foi tirado isso, né? E alguns amigos meus católicos falam: Pastor Frank, quem escreveu a Bíblia foi os católicos, não foi os católicos. Essa grande briga no mundo acadêmico, né? E nós precisamos entender que até 120, século I, até comecinho do século II, nós não temos ainda constituído a Igreja Católica. Nós temos o quê? Nós temos dois grupos, tá? Entendam bem simples para mim como que funcionava nessa época, quando começou a escrever os primeiros livros, né, principalmente do Novo Testamento, mas já tinha o Velho Testamento. Nós temos duas igrejas separadas. Nós temos a igreja dos gentios, que Paulo vai pregar para os gentios, e nós temos a igreja que é dos judeus. A primeira igreja que nós temos é a igreja dos judeus, é a igreja do povo judaico, e nós temos a igreja dos gentios. Então a igreja, ela nasce no primeiro século fazendo essa primeira divisão. Ah, pastor Frank, mas os judeus se converteram ao cristianismo? Aceitaram Jesus? Sim, né? Pedro era, Lucas, Paulo era fariseu, né? Estudava aos pés de Gamaliel. Paulo era um judeu, cidadão também romano, e a igreja começa com esses homens, são judeus, primeiro para os da casa. E agora a gente está vendo a igreja dos gentios também nascendo.
Lógico que depois, lá na frente, no século III para século IV, né, 333, 335, nós temos Constantino estabelecendo a igreja, né, através de Helena, a mãe dele, converte. Constantino tem uma visão, Constantino está no meio de um campo de batalha, uma guerra que ele não poderia vencer, com um pequeno exército contra um grande exército, e ele tem um sonho, né, um dia antes da batalha, onde ele vê uma cruz, que ele escuta uma palavra dizendo: por causa dessa cruz, você vencerá essa batalha. É chamada Vera Cruz. Então, quando você vê as embarcações portuguesas, aquela cruz que você vê lá, vou dar um exemplo, tá? O time do Vasco tem aquela cruz, não é aquela cruz da crucificação, mas é aquela cruz que você vê ali no emblema do time do Vasco. Vera Cruz, que significa a verdadeira cruz. Então você tem, a partir desse momento, após o Concílio de Nicéia, agora o nascimento da Igreja Católica, oficialmente, não é mais perseguido. Então antes disso você tem toda uma história. Por que eu estou dando esse pano de fundo? Para você entender que no século XIX, quando é achado todos esses manuscritos do Mar Morto, se comprova. Imagina você saber que hoje, a Bíblia que você tem na mão, ela é fidedigna, ela é verídica, ela é infalível, né? Então essa Bíblia que você está tendo hoje na mão, ela foi testificada. Então destrói agora toda a tese do iluminismo, dizendo que, será que a Bíblia é de verdade? Será que a Bíblia não é de verdade? Será que tem fundamento? Não tem fundamento? Sim, tem fundamento. E aqui foi achado. E é como seria a comunidade naquele período. O ritual Mikvaot. Aqui uma réplica de onde foi achado e o local que foi achado, né? Esse vaso que hoje está no Museu de Israel. Aqui algumas peças. Muito dessas peças eram feitas para uso, mas a grande maioria era para comércio. Era daqui que eles levantavam a fonte de renda para poder manter a comunidade, né? Aqui a gente tem uma réplica de um dos pergaminhos. O original está no Museu do Rolo, no Museu de Israel. Os essênios eram um povo que eles rejeitam nessa época Jerusalém. Eles estão dizendo assim: Jerusalém, você está corrupta, você está caída. Eles saem, é um grupo separatista, eles saem daquele meio da corrupção que tinha naquele período. Olha o mosquito do inferno, velho. Depois a gente põe isso no make-off. Então esse grupo separatista, ele sai de Israel, eles rejeitam Jerusalém, tá? Eles rejeitam Jerusalém, eles descem para a região do Mar Morto. Eles estão aqui, deixa eu mostrar para vocês, de frente para essa região aqui, ó, região do deserto. Aqui vocês estão vendo o início do Mar Morto. O Jordão, ele vai desaguar ali e aqui vai começar o Mar Morto, nós vamos até lá na frente. Lá nas montanhas, nós temos a região do deserto. À nossa esquerda, nós temos Jericó. Então, em alguma área daqui, Moisés chega com o povo. Moisés chega com o povo depois de 40 anos, tá do lado dele Josué, e o Senhor fala assim: Moisés, você vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra. Lógico, se cumpre a promessa. Josué entra, o que ele dá de frente? Primeira cidade, Jericó, está à nossa direita. Que os essênios estão dizendo, saindo de Jerusalém, vindo para o deserto. Qual que era essa prática? E detalhe, depois eu vou te mostrar na maquete do templo, o posicionamento, o templo de Salomão, ele estava para qual direção? Aí vocês vão entender que a resposta do Senhor, ela vem do deserto. Porque a gente está falando de um povo que foi escravo no Egito, agora eles estão saindo, chega na Terra Prometida, e qual que é a diferença da nossa cabeça ocidental? Quando a gente fala de deserto, nós imaginamos que deserto é lugar de provação. Mas nós vemos que esse povo que era escravo no deserto, eles não sentiam frio, eles não sentiam fome, eles comiam tanto que tem texto que fala que saía pelas narinas. E agora nós temos esse mesmo povo, quando se dá frio no deserto, vem uma coluna de fogo, quando tem sol, tem uma nuvem, ou seja, tem toda a provisão desse povo. Então, o que os essênios estão fazendo? Os essênios estão olhando para o deserto
dizendo de costa para Jerusalém: nós rejeitamos, ó Jerusalém, porque você está corrompida, e nós estamos olhando para o deserto, da onde vai vir a provisão, da onde vai vir a palavra, da onde vai vir tudo aquilo que Deus prometeu para o seu povo. É esse grito que os essênios estão dando para a cidade corrompida de Jerusalém. No período de Jesus, nós temos aqui, muitos historiadores concordam, né, e arqueólogos também, que João Batista passou por aqui. João Batista ficou 2 anos nesse lugar junto com os essênios. Essa prática do batismo é tirado daqui, desse lugar. Ele aprende essa prática e ele sai para poder batizar à beira do Jordão, né? Tem um texto que diz que João Batista ele vai e realiza isso nas cidades, que as circunvizinhanças aqui do Jordão, que está bem próximo de nós. Então nós acreditamos que João Batista, sim, ele passou 2 anos aqui com os essênios, ele teve essa prática, ele conviveu com eles, ele morava nessa região, então com certeza ele teve contato com essa comunidade. A partir de então, João Batista ele batiza Jesus, e Jesus está pronto para o seu ministério, e acontece tudo aquilo que vocês conhecem dentro do Novo Testamento, que o Verbo se fez carne. E para fechar esse vídeo, a gente poderia discorrer um pouco mais, mas vou deixar para um segundo vídeo. Eu quero deixar um texto aqui de Isaías para vocês. A palavra que eu quero deixar para vocês, nesse lugar especial, vem comigo para você poder visualizar mais uma vez essa imagem aqui das cavernas de Qumran. Vai estar lá no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo 8. Diz assim: a erva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, a palavra de Yahvé, a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Esse lugar, ele exala, ele tem vida, e ele nos trouxe a esperança e a certeza que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E a palavra que você tem hoje na sua casa, aí a sua Bíblia, ela é 100% garantida daquilo que Deus está falando. Pastor, mas tem uma tradução, tem outra. É contextualização, é cultural, mas a palavra do Senhor, ela é viva. O Senhor, ele está no meio de nós, ele habitou no meio de nós e vivo ele está. E quando você se derrama na sua palavra, você conhece as Escrituras e você chega mais perto do Eterno e conhece o plano perfeito. Não foi à toa que o Senhor trouxe à luz, através de um pastor cuidando de ovelhas, os manuscritos do Mar Morto nessa região, para que acabasse com toda essa briga acadêmica e nós tivéssemos certeza que a palavra de Deus é fiel e ela permanece para todo sempre. Shalom, pessoal, vou me despedindo aqui de vocês de Qumran, esse lugar maravilhoso, mas logo nós voltaremos para cá e vamos contar mais descobertas, mais novidades. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja curtindo. Curte o nosso canal, compartilha, não deixa de seguir e nos ajude a pregar o Evangelho para toda criatura. Deus abençoe. Shalom.